Segundo, Gilmar Mendes dando entrevistinha, falando sobre a opinião política dele sobre o dia. Você é o quê? Comentarista político? Não sabia não. Abre um programa, porque se o mal, ele chegou ao poder, de duas uma. Ou... E nesta terça-feira, Nicolas Ferreira fez um discurso histórico, lavou a alma do povo brasileiro, detonou os ministros do STF e também detonou o governo do Barba. Que vamos ser sinceros, hein? Que governo ruim. Veja esse discurso na íntegra. Bom, porque nós estávamos aqui coletando assinaturas e pelas minhas contas, faltam apenas 36 assinaturas para a urgência da anistia aqui nessa casa. Vamos lá. Senhor presidente, o brasileiro acostumou a estar em guerra. E a nossa bandeira fala ordem e progresso. Mas não tem como atingir isso sem paz. E o brasileiro, ele não consegue atingir nenhum outro direito, como segurança, transporte, saúde, se não a paz. Hoje, nós estamos em um país que basicamente se tornou um narco-estado. Se você duvida de mim, vai até o Rio de Janeiro e fale mal do Comando Vermelho. Vá até São Paulo e fale mal do PCC. Eu só não falo mais dessas organizações aqui, porque eu não tenho a caneta para poder enfrentá-los. Mas quem deveria enfrentá-los, que é o Poder Executivo, que tem o orçamento da segurança na mão, como por exemplo o governo Lula, ele aplicou somente 10% do Fundo de Segurança para o combate ao crime. Ou seja, nós estamos lidando com uma normalidade do absurdo, onde nós temos pessoas sendo roubadas diariamente, sequestros, nós temos estupro, violência contra a mulher, nós temos umas dezenas de crimes, traficantes sendo soltos, cada vez mais a sensação de impunidade, tanto para crimes pequenos, quanto para crimes mais bárbaros, quanto para corruptos, sendo tratado como algo normal. Fruto que, aqui mesmo nessa casa, um deputado foi cassado porque falou, e um outro deputado que fez rachadinha foi absolvido praticamente. Qual que é o recado que o poder brasileiro, seja legislativo, executivo, judiciário, está dando para a população brasileira, para o jovem principalmente? Jovem, vale a pena ser bandido nesse país. Afinal de contas, de onde eu venho, o moleque ganha seus 100, 50 reais para poder ser aviãozinho do tráfico. Por que ele vai ficar na escola que não tem infraestrutura, que gente fica fumando maconha dentro da escola, onde não tem nenhum incentivo ao estudo, sendo que lá fora o crime abraça ele? Nós estamos plantando uma semente muito ruim para esse país. E vai chegar um tempo, hoje é 8 de abril de 2025, vai chegar um tempo que se os nossos governantes, principalmente o presidente da República, que tem a caneta na mão, não dá um cavalinho de pau nesse país, este país vai entrar em colapso, porque uma hora a água vai bater na bunda de todo mundo. Daqui a pouco vai ser filho de fulano de tal que tomou um tiro de bala perdida, vai ser o fulano de tal que é rico, influente, que teve sua filha sequestrada, vai ser um outro que sofreu um crime bárbaro. Aí nós vamos abrir o olho para o que está acontecendo no nosso país. É inacreditável as manchetes que a gente vê dia após dia. E a nossa justiça está preocupada com o quê? Sinceramente, juiz da Suprema Corte ficar fazendo ensaio fotográfico, primeiro que estava parecendo, me perdoe, mas aquilo dali, a estética é a estética de fotos de ditadores. Pega Mussolini, pega Napoleão Bonaparte, é a mesma coisa. Segundo, Gilmar Mendes dando entrevistinha, falando sobre a opinião política dele sobre o dia 8. Você é o quê? Comentarista político? Não sabia não. Abre um programa, Barroso, exigindo, pastor Marco Feliciano, exigências do camarote da Sapucaí, virou estrela agora, fazendo live com o Felipe Neto. Ou seja, que tipo de exemplo a nossa Suprema Corte está dando para todo mundo? De que vale a pena não cumprir a sua função aqui nesse país. Vale a pena ir pelo atalho, afinal de contas, hoje mesmo aqui, essa casa aprovou com urgência mais 160 funções no STF para assessor, que vai gerar um custo para você de 22 milhões em 3 anos.
É o mesmo STF que custa bilhão de reais aos cofres públicos. Por que essa casa, a primeira urgência que foi votada aqui, foi Dia Nacional do Axé? Nada contra o axé. Daqui a pouco eu vou falar que eu sou axéfóbico. Não sou axéfóbico. Mas, pô, essa é a prioridade do nosso país. A gente não está tendo taxa de alfabetização, um lixo. A nossa saúde, todo lugar que eu vou, as pessoas estão morrendo em fila de hospital, estava faltando insulina. A nossa educação está indo para o ralo. Segurança pública, o policial tem que lutar hoje com o bandido e com a mídia ao mesmo tempo e contra o juiz. Não tem ninguém com culhão nesse país para poder ir acabar com a audiência de custódia, não. PEC de segurança pública, mandaram para cá uma tragédia, simplesmente colocando como se a polícia de governo, né, na verdade de Estado, se tornasse uma política de partido político. Que loucura é essa? O que vocês estão fazendo com aqueles que saem todos os dias para poder defender a sua vida? Chega na audiência de custódia, e aí, como você foi tratado? Você está bem? O policial, a algema estava muito presa. Escuta, brasileiro não aguenta mais a impunidade contra criminosos. Vagabundo tem que se ferrar e ponto, acabou. Ai, mas teve boas condutas. Parabéns, uma palma e meia para você. Dosimetria da pena. Teve lá o seu lá, o latrocínio, roubo seguro de morte. Pegou 12 anos de cadeia, menos do que o pessoal do dia 8, né? Mas enfim, pegou 12 anos de cadeia, vai cumprir os 12 anos. Agora o que acontece? Você tem hoje pessoas que não somente traficam, acabam com a vida dos outros, e daqui a pouco está no semiaberto, está cometendo crime de novo. E pior, tem pessoa que quebrou estatais nesse país, pessoas que destruíram patrimônios nossos em termos financeiro, e que hoje é presidente da República, que hoje é ministro de Estado. Ou seja, se eu sou um jovem que não tenho nenhum norte, nenhum princípio, não tenho nenhum sentido de vida, eu também vou pro caminho do crime. Vai que eu viro presidente, vale a pena, não é não? Mas é claro que eu não vou escolher isso, porque afinal de contas, a gente tem um país a prezar. Só que olha aqui o que eu estou falando, o brasileiro está ansiando por um Bukele, pô. Lá em São Paulo mesmo, Derrite está botando para torar lá. Eu não tenho dúvidas que o primeiro candidato à presidência que falar, pessoal, vou falar uma coisa para vocês, saúde é importante, educação é importante, tudo isso aqui é importante, mas para ter isso tem que ter paz. O brasileiro não tem paz um segundo para fazer absolutamente nada. São Paulo é a capital dos carros blindados. Se você tem dinheiro nesse país de forma justa e séria, sabe o que vai acontecer? Primeiro, o Estado vai arrancar 27,5% seu, depois vai te lotar de imposto e você vai ser o verdadeiro preso. Porque você tem que colocar a câmera de segurança na tua casa, você tem que andar com segurança, você tem que blindar o seu carro. Enquanto o cidadão comum, ele não pode ter o porte de arma, ele não pode se defender. Se alguém hoje entrar na tua casa, o que você faz? Você no máximo vai pegar um pão velho que está lá e vai tacar na cara do cara. Você não consegue fazer nada. Enquanto isso, ministro do STF anda com segurança armada, tá? Não é com livro, com poesia, não. Ah, vou te roubar. Aí começa a ler, né? Luiz Camões. Não tem dessa. Ele simplesmente tem um plano para esse país. Ou seja, o que eu estou falando aqui é para você aí que está me ouvindo, tira seu tempo para poder assistir um vídeo, e eu não subestimo o poder da nossa comunicação e da nossa voz. Sabe por que eu não subestimo? Porque se o mal, ele chegou ao poder, de duas uma, ou eles são muito melhores que nós, ou nós somos piores do que eles. E eu não acredito que as pessoas vão continuar tomando as mesmas decisões para esse país. Eu espero que um dia o bem seja tão maior do que o mal, que se o malandro soubesse que era bom ser bom, o malandro seria bom só de malandragem. Eu espero que um dia chegue isso no Brasil, de que, por exemplo, você chega para deputados e fala: meu amigão, deixa eu te falar uma coisa, não precisa fazer mais sacanagem com emenda não, você vai ter a tua emenda para você trabalhar, porque quando o hospital está funcionando, sua cidade está funcionando, a segurança está funcionando, tudo funciona, você não precisa fazer sacanagem. Tem ministros de Estado que realmente sejam técnicos, tem pessoas no judiciário que realmente façam justiça, é isso que a gente anseia, mas não tem como ter isso sem paz. Ou seja, a primeira coisa que esse país precisa fazer, esse Congresso precisa colocar como prioridade, o presidente da República precisa colocar como prioridade, chama-se paz. E paz, muitas das vezes, se alcança com guerra.
Quer combater o crime organizado? Não é com projeto de lei, não é com, sabe, com ONG não. É com pancada, é com tiro no lombo mesmo. Para mim, quem tem que estar na cadeia não é pipoqueiro ou sorveteiro não. Quem tem que estar na cadeia é criminoso, traficante. É isso que o brasileiro quer, pode ter certeza. A primeira pessoa que falar isso em público e se candidatar vai ser presidente da República, porque o povo está de saco cheio e não aguenta mais esse país que é dominado por uma gangue, por canalhas e que envergonha o nosso tão suado povo brasileiro. Obrigado, presidente. É isso, pessoal. Esse foi o nosso conteúdo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar aquele like, porque isso fortalece demais, e seu comentário da cidade de onde está falando. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!